No livro de Mateus, capítulo 2, assim, a visita dos magos, tem como título. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias de rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Vamos falar um pouquinho sobre Herodes? Herodes era o Edomita, né? Ele era da descendência de Esaú, e que governou a Judeia, foi posto como governador pelo imperador romano Augusto. E foi um rei muito, um governador muito cruel, desequilibrado emocionalmente. E que em tudo e em todo ele viu uma possibilidade de se rebelarem contra ele. E isso foi afetando cada vez mais a mente do rei Herodes o Grande, que ele foi capaz até de orquestrar, né, de ordenar o extermínio da sua própria família. Né, ordenou o extermínio dos 3 filhos e de sua esposa. Né? Então ele era tão desequilibrado que às vezes ele se fingia de uma pessoa comum e ia por meio das pessoas para saber o que as pessoas pensavam do seu governo, pensavam dele. E se caso ele tivesse dúvida que alguém não estivesse gostando ou que estivesse orquestrando alguma coisa contra ele, imediatamente ali ele já saía, já perseguia a pessoa, já prendia a pessoa, ou seja, ele era totalmente inseguro em relação ao seu rei. Né? Conhecia as profecias, sabia que aquele lugar não era o lugar dele, e por isso ele tinha esses traumas, ele carregava entre si essa insegurança. E foi um rei muito cruel. Foi tão cruel que quando ele adoece, que sabe que não vai sair, né? Que sabe que ia morrer, ele ordena que no dia da sua morte matasse também alguns nobres de Jerusalém, só para que no dia do seu sepultamento, do velório dele, tivesse lamento em Jerusalém, que não ficasse assim como se não tivesse choro. Então ele era um homem muito, muito cruel, ele era um homem assim, lunático mesmo, né? Então vamos falar que esse homem, quando os reis, os magos, né, que não está falando que eles eram reis, dizem que ele era um rei, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas alguns magos, quando vão a Jerusalém, guiados por uma estrela no Oriente, eles vão diretamente ao rei Herodes, que era o líder daquele lugar, para pedir talvez permissão ou informação de onde nasceu a criança. Né? E aqui vai começar uma longa história depois dessa visita. Continuando no versículo 1, diz assim: eis que vieram uns magos. Não diz a quantidade de magos, né? Algumas histórias dizem que eles eram 3, mas alguns historiadores vão dizer que talvez eles fossem mais, né? Mas aqui falam que eles eram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então, naquela época, os magos, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de magos que mexiam com coisas ocultas, né? Ocultismo, com algumas coisas assim. Mas algumas informações dizem que eles poderiam não ser esse tipo de pessoas, mas serem simplesmente pessoas que conheciam bem a astrologia, né? As estações, né? Conheciam os astros. Então, por isso que dava-se a ideia de magos. Apesar de que também os magos, naquela época, também faziam esse tipo de trabalho. Mas no caso aqui, se identifica que ele realmente era os astrólogos, mexia com a astrologia, né? E por isso a ideia de magos. E eles vieram do Oriente, né, a Jerusalém. Outra informação bem importante que eu preciso refrisar para que o nosso estudo tenha um pouquinho mais de luz, é que esses magos, eles eram gentis. Eles não eram eles eram israelitas. Eles não eram judeus, eles eram gentis. E depois eu digo por que eu trouxe essa informação. O versículo 2 vai dizer: perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, olha que coisa interessante. Eles foram imediatamente, né, com certeza eles não tinham informação de quem era Herodes, apesar de que a fama de Herodes se espalhou, né? Ele era afamado por ser esse governador cruel. Mas olha o que acontece, esses magos foram diretamente a um rei, que eu havia acabado de falar, que era cruel e lunático, e que tinha assim, um desequilíbrio emocional e achava que todo mundo queria tomar o reino dele, que inclusive a família queria porque queria o trono, e qualquer ameaça que ele sentisse ameaçado, ele já aniquilava qualquer vestígio que ele encontrasse na mente dele que era uma ameaça para o seu governo. E eles foram, e olha só a pergunta que eles fizeram ao rei Herodes: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Para quem não poupou os filhos? Vocês acham que realmente ele iria deixar isso barato passar assim, desapercebido? Claro que não. Se ele se fazia de um homem comum para ir por meio das pessoas, para saber o que as pessoas estavam pensando dele. E caso ele visse na pessoa qualquer ameaça, qualquer afronta, qualquer vestígio de rebelião, ele já perseguia. Imagine alguém chegando aonde ele, dizendo que foram ver, saber onde nasceu o rei dos judeus, que eles vieram adorá-los, ou seja, reverenciá-lo, reconhecê-lo como rei. Mas no versículo 2 também tem algo interessante que eu quero frisar. Ele diz assim: porque vimos a sua estrela, né? Então, essa estrela não era uma estrela comum, né? Conhecido como como a estrela de Judá. É um fenômeno que não era conhecido, que não era algo comum em se ver. Mas essa era tipo uma estrela de mensagem, que identificou quando eles viram que era um mensageiro, que aquela estrela veio a trazer a eles uma mensagem. E essa estrela apareceu aonde eles estavam, exclusivamente para eles, para anunciar que o Senhor havia nascido. Né? Então eles vieram do Oriente. Alguns estudiosos vão dizer, né, que eles vieram ou do Egito, da Índia ou da Grécia, e que o nome deles era Melquior, Beltazar e Gaspar, né? E também o significado dos nomes deles tinha alguma coisa a ver com o que estava acontecendo, né, com essa revelação. Mas algumas informações que eu trago é que provavelmente eles vieram mesmo dos caldeus, né, da região da Babilônia ou da região Medo-Persas. E por que eles sabiam dessa revelação? Por que eles estavam esperando essa profecia? Alguns vão dizer que provavelmente eles foram influenciados
pelos hebreus que tiveram sido aprisionados na Babilônia durante muitos anos. E que tinha aqueles hebreus que guardavam a mesma revelação, que continuaram com a sua fé. E que provavelmente eles foram influenciados pelas histórias, pelas revelações anunciadas, pelas falas que foram faladas naquele lugar, né? Então, eles provavelmente foram influenciados, né? E eles creram nessa revelação, e apesar de que eles não eram nenhum, eles eram judeus, eles eram gentis. Então, acredita-se que quando houve essa revelação, eles creram e esperaram, né? E foram os primeiros a receberem a revelação do nascimento de Jesus. Então, você vê aqui, a gente pode até falar aqui um pouquinho, algo interessante. E a revelação do nascimento de Jesus deu-se primeiro para os gentis, porque eles eram gentis. Então você entende que Jesus não veio só para os hebreus, não veio só para os judeus, mas veio para todos nós. Então, os primeiros a receberem a revelação do nascimento de Jesus não foram os de Jerusalém, de Judá. Apesar de que eles conheciam a profecia, sabiam da profecia, mas eles não estavam esperando que isso acontecesse. Eles esperariam um outro tipo de rei que pudesse governar e libertá-lo do poder do Império Romano. Mas esses homens entenderam algo que eles não entenderam. Esses homens entenderam que o rei que eles estavam se referindo não era um rei humano, mas era um rei celestial, o salvador do mundo. Tanto que eles não foram adorar um rei humano, mas eles foram adorar de verdade o rei eterno, o rei dos reis. Então você observa a grandeza da revelação que esses homens tiveram, mas que os judeus não tiveram.